ou vice-versa, o consentimento do ofendido, quando eu for analisar o tipo penal, quando eu for analisar a tipificação. Se esse tipo penal diz sem consentimento do ofendido, eu só posso tipificar o fato sem consentimento do ofendido. Se esse fato foi praticado com o consentimento do ofendido, e o tipo dizia sem, esse fato é atípico. Eu vou dar um exemplo disso, só tem um exemplo, o único que cai em droga, violação do domicílio. O que diz o artigo 150 do Código Penal, o tipo penal da violação do domicílio? Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou sem autorização de quem de direitos, na casa alheia ou em suas dependências. Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou sem autorização de quem de direitos, na casa alheia ou em suas dependências. Artigo 150 do Código Penal. Vejam só. Esse sem autorização de quem de direitos é o consentimento do ofendido. Está claro isso, não? Então, o que é o crime de violação do domicílio? Entrar ou permanecer clandestino, astuciosamente ou sem consentimento na casa alheia. Se alguém bate uma porta da minha casa, eu acho, ele pergunta, posso entrar? Eu digo, pode. Aí ele entra. Ele entrou na casa dele? Não? Mas ele entrou na casa alheia com o consentimento. E o tipo penal tem que entrar na casa alheia sem consentimento. Então, esse fato é atípico. Eu não tenho como tipificar esse fato. Está tudo bem até aí? Então, dos crimes que tenham um consentimento previsto como elemento do tipo, eu devo analisar se havia ou não o consentimento para tipificar ou não o fato. Se o tipo dizia sem consentimento, eu só posso tipificar se o fato foi sem consentimento. Se foi com, é atípico. Isso ficou claro para vocês? Então, a primeira hipótese é que o consentimento do ofendido exclua a própria tipicidade. Que tipicidade? Tipicidade formal. O fato não corresponde ao tipo. Se o consentimento estava aqui no tipo, eu tenho que olhar se ele está no fato. Se não está, é atípico. Então, a primeira hipótese de incidência do consentimento é na tipicidade formal. Eu não posso tipificar esse fato. Tudo bem até aí? Qual é o problema? O problema é que a grande maioria dos tipos penais não tem o consentimento previsto como elemento. Furto, subtrair um gosto da lei é móvel, mas tudo não. Ele diz, sem o consentimento do dono? Não. Dano, destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Ele diz sem o consentimento do dono? Não. Lesão corporal, ofender a integridade física ou a saúde de outro. Ele diz sem o consentimento? Não. Então, vejam só. Na grande maioria dos tipos penais, atenção, olha para cá, ter ou não o consentimento é absolutamente irrelevante. Se o tipo penal diz subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro, esse cara subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro, e ainda que ele tenha subtraído com o consentimento, esse fato é típico. Por que ele é típico? Porque o tipo penal não dizia com consentimento, não dizia sem consentimento, o tipo penal não dizia nada quanto ao consentimento. Foi aí que a doutrina esbarrou com o problema. A doutrina esbarrou com essa situação. Imagine, por exemplo, o crime de dano. Eu pegar um crime bem fácil. Crime de dano. Artigo 163 do Código Penal. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Eu chego para um de vocês e digo assim, olha, esse telefone celular aqui é meu, eu não estou te dando. Mas se você quiser quebrar o telefone celular, você pode quebrar. Aí você pega o telefone celular e diz, posso ver? Não pode quebrar. Joga o telefone celular no chão, pensa em cima dele, quebra o telefone celular. Veja só. Você destruiu coisa alheia? Sim. E o que diz o tipo penal? Destruir, inutilizar, deteriorar coisa alheia. Você fez isso no tipo penal? Fez. O fato de você ter o seu consentimento faz alguma diferença? Não. Então esse fato é típico. Se o fato é típico, eu vou para a ilicitude, não é assim? Cheguei na ilicitude, você estava em estado de necessidade? Não. Não te faz defesa? Não. Explica o meu legal, não precisa agora disso, não. Tudo bem? Eu vou para a culpabilidade. Você é imputado, não tem consciência da ilicitude, tal, crime, você vai ser punido. A doutrina também falou, não pode ser assim. Eu ainda não vou considerar esse fato como crime,
Se o próprio dono do bem, o dono do bem, titular do patrimônio disso, pode ser, eu não posso considerar isso um crime. Embora o consentimento não esteja previsto no tipo penal, esse consentimento tem que ter alguma relevância. E aí, a doutrina brasileira, que é do Brasil, diz o seguinte: esse fato é típico, mas quando chegar lá na antijuridicidade, o consentimento consentido vai funcionar como uma causa supralegal de exclusão dela. Então, atenção para os crimes que transferem o consentimento como elemento, eu resolvo a situação na própria tipicidade. Para os crimes que não transferem o consentimento como elemento, o fato é típico, mas eu vou resolver a situação na antijuridicidade. Eu vou adotar o consentimento do ofendido como uma excludente supralegal da antijuridicidade. Se ele agir com consentimento do ofendido, o fato será lícito, o fato será jurídico. Tudo bem? Mas é óbvio que isso tem alguns requisitos. Legal? Que são requisitos muito claros. Você não tem como ser. Qual é o primeiro requisito? Primeiro requisito: o ofendido tem que ser capaz. Eu só posso dispor dos meus direitos se eu sou capaz. Se eu não tenho capacidade, a minha disposição é pura, não é válida. Então, o ofendido tem que ser capaz. Esse é o primeiro requisito. Capacidade. Maior de 18 anos, são mentalmente capaz de decidir pela disposição daquele direito. Segundo, o consentimento tem que ser livre. Esse livre é usado no sentido de válido. Ou seja, se houve violência, se houve ameaça, se houve algum tipo de coação, de fraude, de engano, para que ele desse o consentimento, esse consentimento é inválido. Esse consentimento não excluirá esse atitude. Vamos supor que alguém chegue para mim e diga: posso pegar o seu telefone? Eu digo: não. Aí ele diz: se você deixar, eu te dou um outro novo, melhor do que o seu. Está aqui, ó. É só você deixar o pegar o seu, eu te dou esse aqui. Aí eu falo: não, tudo bem, pode pegar. Aí ele quer. Eu falo: cadê o telefone novo? Ele: xingar bem. Xingar. Esse é fraude. Essa fraude afasta o consentimento. Posso pegar o vidro do seu carro? Não. Vou deixar o móvel. Tá bom, pode pegar. É claro que esse consentimento não tem capacidade. Esse consentimento não foi livre. Eu não tive liberdade no ato de consentir. Terceiro e mais importante: disponibilidade do direito. O consentimento só tem validade se o direito sobre o qual ele recai for um direito disponível. O patrimônio é disponível? O patrimônio é disponível? Você pode vender o bem seu? Pode dar para alguém? Pode destruir se quiser? Então o patrimônio é disponível, claro. A vida é disponível? Não. Então, se eu disser: pode me matar? Pode? Se matar, me responde pelo crime, porque a vida é indisponível. Esses são os mais claros, né? A vida é disponível, o patrimônio disponível. Em algumas situações que a gente se confunde à toa. Quando você se confunde, tenta pensar na sociedade, pensar em algum caso prático. Olha só, a liberdade é disponível? Se a liberdade não fosse disponível, o Big Brother era crime. Tudo bem? O que é o Big Brother? A pessoa chega lá e fala: pode sentar. Pode sentar, eu posso ficar aqui dentro, pode sentar. Não é? Agora vai sentar. Se a liberdade fosse indisponível, ele poderia autorizar a sentar? Não. Quem trancasse praticaria crime. Olha só, quem traz aquelas pessoas dentro daquela casa está praticando um fato típico de cárcere privado? Tá. Mas está praticando esse fato típico de cárcere privado com o consentimento daquelas pessoas. Portanto, esse consentimento só exclui porque a liberdade é disponível. A honra é disponível. Eu posso autorizar alguém a falar mal de mim? Imagina que eu chego no final da aula para um de vocês e diga assim: meu amigo, eu quero que você me diga com toda a sinceridade, sem medir palavras, sem nenhum problema, o que você achou da minha aula. Tudo bem? Aí o cara vai dizer: isso que eu falo assim, eu achei só uma porcaria. Você é péssimo professor. Você não vai ter a menor ideia de que ser um professor, você não tem nenhuma didática, você fala lá durante a aula e atrapalha todo mundo entendendo tudo.
Aí eu falo, injúria. Eu me injúria? Não. Se eu não dizer o cara dizer para mim, com toda a sinceridade, sem pedir palavras, que ele acha da minha alma, e ele disse, ele fez aquilo que eu usei, né? Tudo bem? Eu não posso agora chegar lá e queixa pela injúria. Não houve injúria. Houve autorização. Então, posso autorizar alguém a me difamar? Imagina que o jornalista chega para mim e diga, tudo bem, filho, eu só quero publicar uma história que eu sou a seu respeito, posso publicar? Pode. Mesmo que essa história seja desonrosa, se eu autorizo a publicar. Isso não é uma difamação. Essa difamação foi autorizada por mim. Agora, o mais importante, a gente, quando cada prova, tem muito erro. A integridade física e a saúde. A integridade física e a saúde são direitos indisponíveis. Tudo bem? Mas, tem um porém. Qual é o porém? Presta atenção que eu não vou explicar isso profundamente. Até 1995, o crime de lesão corporal era todo de ação penal pública incondicionada. Legal? Então, se eu sofresse uma lesão leve, grave, gravíssima, seguida de morte, culposa, seja lá qual fosse a modalidade, a ação penal era pública incondicionada. Em 95, entrou em vigor a Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais. E no artigo 88, a Lei dos Juizados diz o seguinte: a lesão corporal leve e a lesão corporal culposa são crimes de ação penal pública condicionada à representação. Então, a lesão corporal de natureza leve e dolosa passou a ser um crime de ação penal pública condicionada à representação. O que significa isso? Se alguém entrar agora aqui nessa sala, direto aqui na frente, mas eu fiz meu pai sopro, então eu sou como rosto, causando uma lesão leve. O Estado vai me perguntar: Felipe, você quer que o Estado puna esse cara? Se você quiser, represente no prazo de 6 meses. Se você não quiser, não represente. Renuncie ao seu direito, ou simplesmente deixe o prazo passar e vai ocorrer uma decadência. Então, o Estado, através da Lei 9.099, deu a título de uma lesão leve o direito de escolher se quer que o agente seja ou não processado e, consequentemente, punido pela lesão leve que ele praticou. A doutrina penal não olhou para isso não tem nada a ver com o consentimento, tudo bem? Mas a doutrina penal olhou para isso e disse assim: pô, se depois de lesionado ele pode escolher por ter ou não punição, por que antes de lesionado ele não pode consentir uma lesão? Entendeu a lógica do governo? Se depois de lesionado eu pergunto a ele quer que puna, que o direito indisponível é esse que eu pergunto a ele se ele quer que puna. Está claro isso não? Então a doutrina foi lá e disse: olha, não tem mais direito. Na lesão leve, só na leve, o consentimento tem que excluir esse último. E o exemplo mais clássico de todos que a doutrina dá é o sadomasoquismo. É o exemplo clássico, a doutrina inteira é esse exemplo. Imagina que durante o ato sexual, o parceiro do outro diz: me bate. Tranquilo? Meu cara, posso mesmo? Pode. E ele bate. Legal. Aí você vai representa lesão leve. O consentimento exclui a ilicitude. Agora, vamos lá. O consentimento só exclui a ilicitude quando a lesão for leve. Se ela virar para você e disser, ou ele virar para você e disser, quebra meu braço, não quebra. Porque se quebrar, vai responder a lesão. Então a lesão só será excluída quando for leve. Se a lesão não é leve, o consentimento não é válido. Então vamos lá. Capacidade, liberdade, disponibilidade, cuidado com a lesão. Na lesão leve, embora a integridade física seja indisponível, o consentimento será válido. Tudo bem? E por último, o que também é óbvio, o consentimento deve ser anterior ao fato. Ou, no máximo, concomitante ao fato. Eu só tenho